Mais uma parte da revisão de latim, agora o supino. Então, o que é supino? Quando a gente olha no dicionário um verbo, ele vem com os seguintes itens. Isso é chamado de paradigma. Paradigma de um verbo, ele vem primeiro, primeira pessoa do singular, presente. Segunda pessoa do singular, presente. Isso aqui serve para ver se o verbo é regular ou irregular. E também dá para ver qual é a conjugação que ele é. Então, manduco, manducas. E aqui é a primeira pessoa do perfeito. Primeira pessoa do singular do perfeito. Por quê? Porque aqui já nos indica qual é o tema do perfeito. O terceiro elemento é o supino. Então, sempre nos dicionários, quando a gente olhar um verbo, já vai ter lá qual que é o supino ativo. E o último elemento é o verbo no infinitivo, manducare. Então, o que é supino? Ele é um substantivo verbal e, na sua forma ativa, termina com um. Na sua forma passiva, termina com u. Como que se usa o supino ativo? O supino ativo em um, ele vem junto com verbos que indicam movimento. Então, ir, voltar, vir. Enfim, verbos que indicam movimento. E ele exprime finalidade. Então, como que a gente vai traduzir? Para ou a mais o verbo no infinitivo. Então, é uma coisa muito simples. Supino não tem dificuldade nenhuma. Milites Romam ierunt pugnatum. Ierunt, verbo eu, que é o que deu origem ao verbo ir em português. Então, milites Romam ierunt pugnatum. O verbo, sendo um verbo de movimento, e aqui o verbo punho, que é luto, com o finalzinho ou seja, é um supino. Supino ativo, verbo de movimento. Como que eu traduzo? Foram, ierunt, para lutar. Para mais o verbo no infinitivo. Os soldados foram a Roma, que aqui é um motalogo, né, que se diz. É um dos complementos, lá no vídeo de complemento tem. Os soldados foram a Roma para lutar. Legatus ad senatum venit rogatum auxilium. Verbo rogo com final Então, supino ativo. E venit é um verbo de movimento. Então, como que se traduz? O enviado, legatus, acho que também pode ser traduzido como o embaixador. Venit, veio. Ad senatum, aqui moto a logo, então ao Senado. Como que eu traduzo rogatum? Para, mais infinitivo. Então, para pedir. Auxílio, ajuda. Então, é muito simples, só para, mais o verbo no infinitivo, traduziu. Imperator milites missit exploratum hostes. O imperador enviou, então misit, enviou, está no passado. Enviou o quê? Milites, soldados. Exploratum, como missit é um verbo de movimento, exploratum está no supino, vou traduzir como para espionar. Hostes, os inimigos. O imperador enviou os soldados para espionar os inimigos. Mercatores in urbem venerunt venditum merces. Mercadores, os mercadores. Venerunt, vieram. In urbem, ou seja, a cidade. Venditum, para vender. Para, mais verbo no infinitivo. Merces, mercadorias. Então, muito simples. Supino ativo,
você vai ver, ele vai sempre vir acompanhado de verbo de movimento. Se traduz para mais o verbo no infinitivo. E o supino passivo? Ele sempre vai terminar em U. Como ele é passivo, apenas os verbos transitivos é que vão ter o supino passivo. E ele exprime limitação. Então, como que eu vou traduzir? De mais o verbo no infinitivo. É usado com frequência depois de adjetivos como facilis, significa fácil, difficilis, útilis, incredibilis, etc. Iocos difficiles, difficiles viso. Então, viso é um verbo video, que está no supino passivo. Então, como está depois de difficilis, isso me dá uma dica de que aquilo é um supino passivo. Então, eu vou traduzir ele como se fosse uma limitação, de mais infinitivo. Então, a tradução é jogo difícil, difícil de ver. Viso. Difficile dictu. É um trecho de Cícero. Difícil de dizer. Dictu, supino passivo, de dizer. Difícil de dizer. Mirabile dictu. Tá lá na Eneida de Virgílio. Mirabile dictu, admirável de dizer. Então é sempre assim, o de mais o infinitivo, porque exprime limitação. Então, supino não tem dificuldade nenhuma, é um dos itens fáceis aí da gramática latina.